Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Pessoal, e antes de começar esses relatos, só quero falar para vocês da Black Friday do canal Assombrado, da loja Assombrada. A gente tá com descontos de até 80% e essa Black Friday vai até domingo, dia 1º de dezembro. Vamos dar uma olhada aqui, ó, em alguns produtos e nos seus descontos. Dá uma olhada. Tem bolsa, tem eco bag a R$ 22,90, tem camisetas a R$ 49,90. Olha aqui, várias a R$ 49,90, a R$ 59,90, depende da camiseta. Tem luminária, pessoal, luminária Cubo. Terror, Halloween, são duas luminárias lindas e elas estão por R$ 59,90 a Cubo Terror e R$ 39,90 Halloween. Canecas a R$ 39,90, olha só, estão acabando, são poucas unidades de cada uma. As luminárias Cubo, acredito que tenha uma ou duas dessas aqui. E as canecas também, duas já acabaram, duas ou três. Aqui mais camisetas, luminárias com fio, luminárias grandes com fio a R$ 49,90. Olha essa aqui, ó, luminária canhão a R$ 19,90. Só tem essa do fantasma, duas já se foram. Mais luminária Cubo. Olha só a Cubo Fantasma aqui, muito linda, a R$ 39,90. Camisetas, tem mais produtos. Mas aqui as canecas, esse daqui já estão sem estoque, pessoal. A galera já veio, já aproveitou e essas já acabaram. Então vai lá e aproveita a nossa Black Friday antes que tudo acabe, ok? Estamos com mais uma coletânea de relatos aqui. E não se esqueçam de deixar o seu joinha aqui no vídeo e também dar aquela fuçadinha na loja Assombrada, ok? E vamos aos relatos. Slenderman. Aconteceu há uns 7 meses atrás. Quem nos conta esse relato é um garoto, é um moço. Aconteceu há uns 7 meses atrás. Eu acordei por volta das 2h30 da manhã e havia uma pessoa com braços e pescoço bem longos e cabeça pequena. Estava olhando por cima do muro da frente da minha casa. Esse muro, na época, tinha 3 metros de altura. O cachorro do vizinho latia muito e, sem ligar a luz, eu abri a porta da cozinha. Meus gatos entraram correndo, bem assustados e com os pelos eriçados. Saí devagar na área de casa e a criatura pareceu se assustar com o cachorro que havia escapado. A coisa virou depressa e bateu no muro com força, correndo para a casa da frente, que há um bom tempo está vazia. Está posta para alugar. A coisa correu e parou no fundo dessa casa e então sumiu. Quando eu saí do quintal da casa em direção à rua para ver o que havia acontecido, não havia marcas no muro e o cachorro do vizinho estava extremamente assustado e urinando com o rabo entre as pernas. Meu vizinho, o dono do cachorro, ouviu o cão chorando e saiu para ver o que estava acontecendo. Ele me perguntou o que tinha acontecido e, já esperando que ele não acreditaria no que eu vi, eu apenas disse que o cão havia se assustado com algum andarilho. Será que era o Slenderman? Eu vi a morte? Há uns 10 anos, isso é um moço que nos conta o relato também. Há uns 10 anos, eu ajudava minha avó materna com a produção de artesanatos, que até hoje ela faz, em um material chamado juta, que é um tipo de tecido feito de fios que lembram os dos sacos de estopa. Meu tio, um dos filhos dela, estava muito doente. Havia acabado de sair do hospital, pois já não havia mais o que fazer por conta de um sério câncer nos rins. Eu estava nos fundos da casa da minha avó quando vi passar uma pessoa com um manto escuro. Essa pessoa passou bem rápido por mim e entrou na casa. Segundos depois, o meu avô grita que o meu tio não estava respirando.
Eu liguei para o resgate do telefone que havia no salão onde a minha avó fazia seus artesanatos e corri para a sala de casa onde o meu tio estava. Mas quando eu cheguei lá, ele já havia falecido. Então, será que aquilo que ele viu foi a morte passando por ali, que foi levar o tio dele? O moço do cemitério. A moça que nos conta esse relato tem 40 anos. E ela diz o seguinte: existe uma escola técnica no interior de São Paulo, bem ao lado de um cemitério. Eu estudei química ali, em período integral, por 2 anos. Na época eu tinha 17 anos e ao redor dessa escola não tinha nada por perto. Então, qual era a diversão de alguns alunos, né, incluindo a minha? Passear pelo cemitério. Eu e a minha melhor amiga, fulana, após o almoço, resolvemos passear nesse cemitério, até o horário da próxima aula, que seria dali a umas 2 horas. Entramos e ficamos olhando as lápides. Estávamos no meio do cemitério. Lá as lápides ficam no chão. Tem algumas árvores, mas dá para ver, dá para ter uma boa visão geral do cemitério, assim, no todo. Hora de almoço, lugar vazio, mas não sentíamos medo, pelo menos até o ocorrido. Estava lendo o nome, data de nascimento e falecimento, fazendo as contas de quantos anos a pessoa tinha quando morreu e comentando com a fulana que estava bem do meu lado. Enquanto ela lia a lápide, além de ver com o canto dos olhos, eu senti passar alguém ao nosso lado. Ergui a cabeça e era um rapaz com calça jeans e blusa azul, indo em direção ao fundo do cemitério. Voltei minha atenção para fulana e ao olhar de novo, cadê o rapaz? Entrei em desespero, pois havia passado o quê? Quantos segundos entre eu ver o rapaz, olhar para minha amiga e voltar a atenção para o rapaz novamente. Lembrando que estávamos sozinhas no cemitério, não havia ninguém além de nós ali. Os funcionários pelos quais passamos na entrada continuavam lá na porta do cemitério. E eu fiz ela ir comigo na direção que o rapaz seguiu. E nada, não encontramos ninguém. Chegamos no fundo do cemitério e só havia um muro bem alto. Não havia como ele pular aquele muro. Ele não voltou e nem estava escondido atrás de nenhuma árvore. Mas o pior foi ouvir da minha amiga que ela não havia visto ninguém ali próximo a gente. Eu empalideci, pois eu vi nitidamente o rapaz. Então, quem é que eu vi no cemitério? Será que ela viu uma daquelas almas que ela estava lendo lá nos túmulos? Pode ser. Próximo relato. A Senhora da Janela. É uma moça que nos conta essa história. Num distrito de uma cidade do interior de São Paulo, havia uma casa que as pessoas dizem ser assombrada. Um fato que ocorreu, mas com terceiros, foi que um dia, ao ficarem em frente a essa casa, um grupo de amigos viu todas as janelas se fecharem ao mesmo tempo. E nem estava ventando, hein? A ciclana me contou essa história. Ela estava nesse grupo com seus amigos e presenciou a cena. Como curiosa que sou, eu pedi para ela me levar nessa tal casa. A casa era um sobrado de esquina. A porta de entrada era voltada para uma rua e 3 janelas voltadas para uma outra rua. Como todas as janelas estavam abertas, paramos do outro lado da calçada para observar a tão famosa casa assombrada. Na janela da esquerda, dava para ver um armário, um terno preto pendurado em frente ao armário e no teto várias mãos vermelhas. Sabe quando a pessoa suja a mão com tinta e sai marcando a parede? Era isso. Observação: mãos de uma pessoa adulta. Na janela do meio havia um copo com água do lado de fora do parapeito. Na janela da direita, eu não consegui ver nada, apenas uma porta aberta que dava para o interior da casa. Estava comentando, enquanto olhávamos para as janelas, o fato de alguém subir numa escada para fazer marcação no teto com as mãos.
quando uma senhora de vestido, baixinha, cabelinho branco, aparentando ter uns 70 anos, apareceu na janela do meio e nos encarou. Na hora eu virei o corpo e o rosto, envergonhada por ter sido flagrada bisbilhotando, né? E como a minha amiga continuava olhando para casa, eu mandei ela parar de encarar a senhora, porque estava chato, né? E aí ela perguntou: Gabriela, que senhora? E eu falei: a que está nos olhando pela janela ali do meio. E ela disse que não havia ninguém ali. Achando que a senhora pudesse só ter olhado pela janela e já voltado para os seus afazeres, eu me virei de volta. A senhora continuava na mesma janela, parada, nos olhando fixamente. E agora segue o diálogo entre nós duas, eu e minha amiga e eu. Rosana, a amiga, né? Rosana, a senhora continua nos olhando. Ai, Gabriela, não tem ninguém em nenhuma das janelas. Rosana, a senhora tá na janela do meio ali, tá olhando pra gente. Eu já tava ficando nervosa e apontei meu dedo na direção da senhora, já sem mais me importar que ela visse que estávamos realmente espiando aquela casa. Gabriela, para com graça, você quer me assustar? Não tem ninguém na janela. Ah, Rosana, tem certeza que não é você que está brincando comigo? A senhora está na janela, sim. Eu não brincaria com um assunto desses. Ela está ali, ó, olhando para nós diretamente. E saímos de lá o mais rápido que pudemos. Chegando na casa dela, relatamos o fato para a mãe dela, que pediu para eu descrever essa senhora que eu havia visto. E ela disse que realmente morava uma senhora lá, mas nenhuma como eu descrevi. E a Rosana até hoje diz que não viu ninguém ali na janela. Um fantasma na janela. Um relato que semelhante, né? Quem nos conta essa história é uma moça de 25 anos no Espírito Santo. Eu devia ter de 11 a 12 anos nessa época. A casa em que eu morava era pequena e ficava em um morro de uma cidade pequena. Minha mãe já tinha minha irmã mais nova. Eu sou a mais velha de 4 filhos. Conforme os filhos foram nascendo e crescendo, as camas foram aumentando. E eu passei a dormir em uma beliche, na cama de cima, que ficava na altura da janela, e a janela era de madeira, com vidros desfocados, embaçados. Eu nunca liguei muito, mas a minha rua dava direto para o cemitério da cidade. Eu sempre levantava à noite para ir ao banheiro. Sempre tive esse costume e ainda tenho. De madrugada, não sei bem a hora, pois na época não tinha celular, me levantei e fui ao banheiro. Quando voltei, ouvi 2 batidas na janela, o que me deu calafrios. Havia uma pessoa. Eu não vi o rosto com nitidez, mas usava um roupão branco. O pior é que eu tive que subir no beliche ao lado da janela. Eu subi tão depressa, me cobri suando e rezando até adormecer. E só no outro dia eu percebi que a janela do lado de fora não dava altura para uma pessoa comum. A pessoa teria que ser muito alta ou flutuar. Eu cheguei à conclusão que só poderia ser um fantasma. Caveira no espelho. A moça que nos conta essa história tem 25 anos e é do Espírito Santo, é a mesma pessoa, tá? Bom, nessa mesma beliche, ao descer, no lado esquerdo, é do mesmo relato anterior, tá? No mesmo beliche, ao descer, no lado esquerdo, se encontrava um pequeno espelho do guarda-roupas, que eu quase não olhava por medo de superfícies reflexivas. Quase na mesma época do relato anterior, mais uma vez eu desci da beliche para ir ao banheiro. Quando voltei, olhei para o espelho e gelei. Eu vi uma cabeça de bode que, olhando por um tempo, se transformou em um crânio maligno que me deu muito medo. Esse crânio flutuava ao meu lado direito.
Subi na beliche rápido, me cobri até a cabeça e depois de um tempo adormeci. A sombra que fumava. Um certo dia, é uma moça que nos conta. Um certo dia estávamos eu e meu primo com uns 11 anos, minha irmã com 7 anos e o meu irmão com 3 aninhos. Estávamos brincando de pique-esconde dentro de casa. Naquela rodada era a vez do meu primo procurar, então eu fui me esconder na escada que dava para a parte de baixo da casa, que sempre ficava escuro. A varanda que dava para essa escada estava com a luz acesa, pois devia ser umas 8 horas da noite. Na escada em que eu estava, dava para ver a sombra refletida nas casas da rua de baixo da casa. De repente, qual não foi a minha surpresa ao ver a minha sombra se remodelar e começar a fumar? Ainda olhei para os lados e só havia eu ali. Parei de brincar na hora e contei para o meu primo. Ele se assustou, mas não disse nada. Me lembro que a sombra virava para o lado, tragava com um cigarro nos dedos, soltando a fumaça. Por muito tempo eu nem me lembrei do ocorrido, até que aos 18 anos eu senti uma necessidade de fumar. Quando comecei, eu sabia como era. E ao ver a minha sombra com o cigarro na mão, me recordei do acontecido. Hoje não fumo mais. Será que era algum espírito já meio que dando a dica para ela? Falou, você vai fumar. Ou ele estava fumando através dela, sabe, tipo vampirizando, botando isso na cabeça dela para ele poder vampirizar, alguma coisa assim? Enfim. A voz na sala de aula. É uma moça que nos conta. Eu tinha uns 12 anos nessa época e me encontrava na 7ª série. Quase não tinha amigos e os que eu tinha se aproveitavam da minha boa vontade. Na escola estudávamos no 2º andar e no recreio descíamos. Um dia, a menina que andava comigo, ao descermos para o recreio, disse que tinha uns pirulitos na bolsa, mas que havia esquecido e me perguntou se eu poderia buscar para ela. E eu disse que poderia. Subi e logo entrei na sala. Me pus a procurar, mas eu procurava e não encontrava. Até que escutei uma voz de homem, bem forte e medonha, que disse, eu vou te matar. Minha primeira reação foi procurar quem que estava fazendo a brincadeira comigo, quem estava fazendo aquilo comigo. Mas ao procurar, eu vi que não havia ninguém. Eu fiquei aterrorizada e desci sem nem mesmo encontrar os pirulitos, dizendo para a garota que eu não tinha encontrado. O diabo falou comigo. É uma moça que nos conta. Eu tinha 19 anos nessa época e já estava casada. Me casei com 16 anos, enfim. Passei a ser muito religiosa. Em um certo dia, eu estava na casa dos meus sogros e a minha sogra sempre teve problemas depressivos e espirituais. Era noite e alguém na casa, acho que um primo do meu esposo, xingava muito. Eles moram na roça e sempre tem um parente na casa deles. Eu só sei que nesse dia o nome do encardido foi dito algumas vezes. Minha sogra se estressou e o diabo se apossou do corpo dela. A voz dela mudou, risadas e os olhos, a voz mudou, ela dava risadas e os olhos se avermelharam. Eu, que nunca havia visto uma possessão, fiquei com medo, mas tentei expulsá-lo, em vão. Pois ele olhou nos meus olhos e disse, você é fraca. Então eu fiquei quieta. Eu lembro que ele dizia que o havia chamado. Lembro que ele dizia que o havia chamado e o meu sogro, orando, o expulsou. Diante do acontecido, eu cheguei à conclusão que eu precisava orar mais. Então, no outro dia de madrugada, eu me levantei para orar e tive a experiência mais aterrorizante da minha vida. Quando comecei a orar, tinha a sensação que ele estava atrás de mim. Continuei orando, mas com medo.
Escutei passos dentro de casa, andando de um lado para o outro, mas não parei de orar, mesmo com calafrios. Senti que os passos pararam próximo à cama e eu estava orando na sala que ficava próximo ao quarto. Gelei então ao ouvir que o meu esposo, que antes dormia tranquilo, começou a se revirar na cama e soltou uma risada aterrorizante. Orei um pouco mais e depois me deitei com muito medo, mas tudo se acalmou e eu adormeci. Conversei com o pastor sobre essa situação e ele me disse que eu podia ficar despreocupada, pois a força da oração era maior que o inimigo. Passei a orar sem medo todas as madrugadas. Dias depois, minha sogra foi novamente possessa. O diabo não dirigiu uma palavra sequer a mim e pelo poder da oração eu o expulsei. Aí que vai a força, é você ter ali o lado espiritual cuidado, né? Tá sempre ali fortalecendo esse lado espiritual, porque na hora da necessidade, se você tiver com esse lado fraco, não vai conseguir fazer algumas coisas, né? Próximo relato. Um anjo esteve comigo. Foi em meados de 2013. Eu tinha cerca de 19 anos e nessa época eu fazia um estudo sobre a Bíblia com uma amiga. Sempre saía da casa dela umas 7 horas da noite, passava por um pedaço de caminho deserto, sem iluminação e, no entanto, mesmo escuro, eu sempre sentia a proteção de alguém andando ao meu lado. Bom, em uma determinada noite estávamos estudando a Bíblia e essa amiga recebeu vários telefonemas do marido dela, que estava em outra cidade. No entanto, ela disse que não atenderia, se não demoraria na ligação e disse que depois ela ligaria. Terminamos o estudo e ficamos conversando do lado de fora da casa e aí uma amiga do casal foi até a casa dessa moça que eu dava o estudo, né? Para ver se estava tudo bem, porque ela não atendia as ligações. Ao confirmar que estava tudo bem, a moça foi embora, a vizinha foi embora e eu também me despedi e fui. No dia seguinte, voltei à casa dessa moça do estudo e me assustei. Ao conversarmos sobre a noite anterior, ela me disse que a mulher que tinha ido conferir se ela estava bem disse ao marido dela que havia outra mulher além de nós duas, conosco ali na noite anterior. Então eu ainda brinquei dizendo, só se o seu filho agora for mulher, né? Isso porque para mim o filho dela, da moça que estava fazendo o estudo, que o filho dela estava junto com a gente. Mas o mais assustador foi que ela disse, mas fulana, o meu filho não estava ali. Ele estava dentro de casa. E eu me lembro de ter visto um vulto como se fosse o filho dela, que estivesse brincando por ali. E então eu tive a certeza da presença de um anjo. Ou dois, né? Porque uma viu uma mulher que não estava e você viu uma criança que não estava, então... Fui avisada do infarto do meu sogro. É uma moça que nos conta. Bom, eu estava tendo uma noite tranquila de sono até que comecei a ter um pesadelo. Eu vi uma menina pálida, de cabelos longos e negros. O vestido e sapato que ela usava eram igualmente negros. Essa menina colocava a mão para frente chamando alguém. De repente, ela colocou a outra mão no coração. E o meu sogro estava indo ao encontro dessa menina com uma expressão de dor, sendo arrastado com a mão no peito, sentindo um aperto no coração. Acordei com uma sensação horrível de mal-estar. No momento em que o meu esposo atendia o celular, acordei com uma sensação horrível de mal-estar. No momento em que o meu esposo atendia o celular com a notícia que o seu pai estava passando muito mal e indo para o hospital.
Mais tarde, naquele dia, eu soube que era infarto e ele teve 3 paradas cardíacas. É como se a menina do sonho fosse a morte chamando. Depois do ocorrido, liguei o sonho ao que houve e tive a certeza que era um aviso. Último relato. Anjo na cantina. É uma moça que nos conta. Estava eu trabalhando temporariamente em uma cantina de venda de salgados e outros lanches em um acampamento de igreja no retiro de carnaval. Durante os cultos, encostamos a porta da cantina para limpar e repor os salgados para que, ao abrirmos à noite, tivéssemos tudo o necessário. Estávamos eu e a outra moça que trabalhava comigo ajeitando as coisas, quando eu vi no balcão um senhor de uns 35 anos, um rapaz praticamente, né? Uns 35 anos, de camisa branca e bermuda jeans. Como eu estava com a mão suja, eu fui lavar para ver o que ele queria. Me virei para lavar a mão o mais rápido que pude e quando me virei de novo, ele não estava mais lá e a porta estava entreaberta. Então, mais que depressa, fui verificar do lado de fora e não havia ninguém ali. A minha colega também viu, mas eu senti tamanha paz que acreditei ser um anjo. Depois que isso passou, eu contei para uma amiga e ela ficou em choque, pois no mesmo horário, por volta de 8 horas da noite, ela e os amigos brincavam com um tabuleiro Ouija bem em cima da cantina. Da mesma cantina? Mas era um acampamento de igreja, a galera estava fazendo Ouija lá em cima, é isso? Mas pelo jeito foi um espírito bom, alguma coisa assim que apareceu ali. Não sei se é exatamente um anjo, mas um espírito. Estava por ali às vezes, né? Apareceu e sumiu. Enfim, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado e se gostaram, não esqueçam, de deixar o joinha aqui no vídeo. Se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau! Olá, membros do canal Assombrado, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês eu montando o computador que estava perdido no meio da bagunça aqui. Mandei dar uma formatada nele, ver se ele ficou bom. Aí eu fui lá buscar o adaptador, comprei um filtro de linha. Vamos ligar. Aqui, perdão, Dilson Elusa, prêmio de superchat deles que eu ainda não enviei. Toda vez eu faço na correria olhando aqui e acabo esquecendo que tá aí, mas amanhã vai. Nessa sexta vai. Vamos ligar o vento aqui. E o... Me preso, amor. Enroscou. Preso em você. E eu vou fazer assim, O teclado ocupa muito espaço, né? Então eu vou deixar ele aqui. Aí se eu precisar alguma vez acessar aqui e trabalhar, aí eu puxo ele daqui e põe aqui em cima. Mesma coisa com o Marzi. Então vamos deixar aqui. Como é que será que vai ser esse som? Lembra do computador aqui, amor? Isso daqui? Acho que lembro. Vocês lembram que ele ficava aqui, entulhado aqui? Aí eu fui tirando as coisas, e encontrei... Pois é, ele está aí. Agora, aqui. Comprei o estabilizador do passado.